Bom dia, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu vou mostrar um pouquinho agora aqui do sistema solar sistema de bombeamento solar que a gente instalou aqui para puxar água para nossa propriedade, certo? A gente já usou várias maneiras de puxar água. A gente já usou o carneiro hidráulico, funcionou. A gente por um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, a gente puxava a nossa água via carneiro hidráulico. O nosso carneiro era aquele de PVC, se vocês pesquisarem na internet vocês vão ver que é de cano com a válvula. É, é muito bom, a gente gostava, tal, funciona, beleza. Ele dá alguns problemas, você tem que ter uma certa manutenção, você tem que estar sempre dando manutenção. Ele racha um caninho ou outro, a válvula às vezes, a mola não funciona mais, a válvula deixa de funcionar, então você tem que estar sempre dando uma manutenção. E aí, aqui a mina fica um pouquinho longe da casa, da chácara, certo? Então a gente, às vezes, não tinha esse tempo para estar arrumando, às vezes tinha que tirar um dia para arrumar, tal, e até inclusive chegou um ponto que, e aqui onde a gente mora, é meio difícil, pra gente conseguir peças, por exemplo. A gente tem que estar indo na cidade, a cidade mais próxima é Rondonópolis. A gente fica no município de Poxorel, numa cidadezinha chamada Jarudori, e numa vilinha chamada Jarudori, e fica mais ou menos uns 60 quilômetros de Rondonópolis. Então, não é todo dia que a gente consegue estar, né, pertinho pra gente correr lá e comprar, entendeu? Então acaba que a gente fica bastante tempo sem conseguir arrumar, às vezes, arrumar o carneiro. E ele estava sempre demandando alguma pecinha, vamos supor, cada 10 dias, cada semana, era alguma coisinha que estragava. Era barato, tal, para arrumar, era fácil de arrumar, não é difícil não, mas sempre estava dando um probleminha. Então a gente tinha que ir para uma outra maneira de bombear água enquanto a gente não comprasse essa peça. E a outra maneira era motor bomba a gasolina. Então chegou um ponto que até meu pai desistiu de ficar arrumando ele, porque por causa de toda hora era uma coisinha. Aí a gente começou a bombear com a motor bomba a gasolina. Aí todo dia, todo dia não, quando acabava a nossa água dos nossos reservatórios lá, a gente vinha aqui, colocava a gasolina no motor bomba e bombeava a água para lá. Aí quando a gente voltou, eu comecei a pesquisar, né? Uma maneira melhor de puxar, se a gente ia investir num carneiro hidráulico daquele de ferro, que tem várias marcas aí no mercado, que ele diz que ele costuma dar menos problema, tal, para a gente poder ter mais tranquilidade nisso aí, não ficar arrumando toda hora. E aí a gente pesquisando, eu cheguei na pesquisando aqui e ali, cheguei na bomba solar, no sistema solar para puxar água. Aí fui pesquisar tal, e aí gostei, achei legal, achei interessante. Vou até mostrar ele aqui para você. Achei interessante, né? E fui pesquisar o custo. Aqui a gente é meio provisório, a gente mesmo, eu e meu pai que fizemos a instalação desse sistema aqui. A gente fez o sisteminha aqui, eu e ele mesmo. Fica aqui as placas, né? Então assim, já teve algumas pessoas que viram aqui e já questionaram: ah, por que você não colocou a placa numa outra posição? Aqui está o controlador, né? É um quadrozinho de comando, que é ele que transforma a energia. Aí algumas pessoas, voltando no questionamento das pessoas, né? Algumas pessoas nos questionaram: ah, por que você não colocou a placa assim, assado, mais virada para tal lugar? A gente não entende muito, então como a gente fez por conta, pelo fato da gente que trabalha em propriedade pequena, o dinheiro geralmente não entra tão grande, né? É pequeno, então entra pequeno também o dinheiro. Então assim, a gente acabou optando por a gente mesmo fazer. Pesquisei, assisti alguns vídeos, falei: ah, não é possível que eu não consiga montar isso aqui, né? E aí a gente montou, ela fica aqui numa clareira, né? Fica a placa fica aqui numa clareira onde é aberto, e a bomba vai ficar lá em cima. A bomba fica mais ou menos uns 45 metros da placa. A gente capta água bem lá em cima, assim, uns 45 metros para cima aí. Fica lá assim, onde que a gente capta água. Outro dia eu até já mostrei em outro vídeo onde a bomba fica, no poço. E então a gente montou aqui, a gente mesmo fez o estaleirozinho, colocou as placas em cima e pesquisamos e chegamos aí. Tá funcionando. Essa bomba aqui já tem uns 4 meses que foi montada. Ela funciona sempre que o sol aparece, então deu 7 horas da manhã, 6 e meia da manhã,
ela começa a funcionar e vai parar de funcionar lá para as 4 da tarde, pelo fato daqui ter muita árvore, né? Igual vocês estão vendo. Ela tá numa clareira, mas quando dá umas 4 da tarde, o sol esconde atrás daquelas árvores ali e você já não consegue, já não tem mais sol. Então é a hora que ela para, 4, 4 e meia, ela vai parar. Ela tá puxando mais ou menos uns de 12 a 15 mil litros de água por dia, que para nós é mais que suficiente. A gente até divide essa água com o dono dessa propriedade aqui, que aqui não é nosso, né? É o dono da propriedade, que a gente manda um pouco de água lá para ele durante a semana, umas 2, 3 vezes na semana vai água para ele. Então assim, funciona muito bem. Quem quiser implantar na propriedade aí, é muito bom. Por enquanto não tenho o que queixar. A gente não precisa estar vindo aqui. Ela liga e desliga sozinha. Então, a partir do momento que tem sol, ela começa a funcionar. A partir do momento que acabou o sol, ela vai desligar por conta. Então, você só se programa para você armazenar essa água na quantidade que você precisa. Lá a gente está usando para o gado, porco, galinha, tudo, todos os animais, e irrigação ainda. Sobra bastante água para irrigar. Então, a gente está irrigando o Capiaçu lá. Então assim, é uma bomba muito boa. Gostei muito. Se vocês precisarem do site que eu comprei, eu até passo, só pedir aí, eu mando o site nos comentários, né? A gente na época optou por fazer por conta e comprar, até com um pouco de medo, de receio, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que é muito fácil. Então quem tiver interesse em adquirir uma bomba dessa e quiser comprar e montar por conta, pode ir sem medo, tranquilo. Que tiver com o mesmo problema para bombeamento de água aí, pode comprar sem medo, que é muito fácil. Quando a gente foi fazer, quando a gente pensou em montar aqui, o que acontece? A gente tava com medo de montar, de comprar e não dar conta. Só que aí a gente fez um orçamento com o fornecedor e ele cobrou mais que o dobro do preço para vender a placa para nós e montar e fazer o serviço. Então assim, na época a gente não teria condição de montar. Aí eu pesquisando no site, eu encontrei essa bomba. Essa bomba aqui, inclusive, para nós com frete, saiu por R$ 3.184. Então foi só o que custou. E aí a gente comprou mais um rolo de fio, que é para chegar até na bomba, que é igual eu falei, a gente instalou aqui numa clareira e a bomba fica um pouco distante, fica dentro da matinha ali. Então por isso a gente gastou mais essa quantidade de fio. Se a pessoa for comprar e for menor a quantidade, o tamanho a distância, né, da placa na bomba, onde que ele for montar, aí a quantidade de fio diminui. Então eu recomendo, muito boa, puxa bem, não, até o momento nunca teve um dia assim, parou, igual hoje está um dia bem nublado, né? Tá bastante nublado, porque choveu a noite toda e o sol não saiu até agora. Mesmo assim ela tá puxando. Essa daqui ela funciona em 4.000 RPM. Então quando ela tá produzindo, a placa está produzindo bastante energia, ela vai funcionar em 4.000 RPM. Quando a placa diminui a produção de energia, ela baixa. Hoje mesmo, agora que eu vim aqui, ela estava funcionando em 2.500 RPM mais ou menos. Ou seja, ela vai mandar água, vai mandar uma quantidade menor. Quando ela está em 4.000 RPM, ela está numa quantidade ótima, tá no máximo dela, então ela vai mandar bastante água, que aí que ela vai mandar mais ou menos uns 15 mil litros durante o dia. E quando ela tá menos assim, ela vai mandar bem menos. Eu nunca calculei quanto que ela tá mandando. Só que aí enfraquece a água, você vê, até os aspersores já não roda como roda quando tá forte, entendeu? E você percebe assim, a hora que a água chega, ela chega fraquinha, porque é a hora que o sol vem batendo na placa, né, devagarzinho. E quando dá umas 8h30 da manhã, é a hora que ela começa a ficar forte, que é onde que o sol bate em cima mesmo. E ela fica forte até umas 3 horas da tarde, 3h30. Aí depois ela começa a diminuir por causa da quantidade de árvores que tem aqui, e ela começa a diminuir a quantidade de sol, né, em cima dela. Mas é muito bom, é igual eu falei, é fácil de montar. Se a pessoa que for montar entender um pouquinho de posicionamento de placa, é melhor ainda, porque igual eu falei, a gente já foi questionado, algumas pessoas falaram, por que vocês não montaram assim, assado? Mas a gente não entende muito sobre o posicionamento. Talvez no futuro a gente refaça, muda, né? Eu pesquise um pouco mais, ou procure alguém que entenda um pouco mais para ajudar a gente, e a gente mude um pouquinho o posicionamento dessas placas. Mas por enquanto está funcionando muito bem, tá? Não tenho o que reclamar. A verdade
É ótimo, ótimo mesmo o sistema. Então é isso aí. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês. Quem tiver com um problema, que a gente igual a gente já teve, as pessoas sabem, quem toca um motor aí a combustível, o custo é alto, né? Então, igual a gente mesmo, a gente gastava mais ou menos uns 6 litros de gasolina a cada 10 dias. Então a gente estava gastando mais ou menos uns 18 litros de gasolina por mês, só para tocar isso aqui, né? Se você pensar, colocar o valor, o custo hoje do combustível, né? E aí eu acredito que em menos de um ano essa bomba se paga, né? E assim, eu estou colocando que outra coisa que eu deixar bem claro, porque às vezes a pessoa vai fazer a conta, né? E não vai dar a quantidade. Mas hoje a gente puxa 10 vezes mais água do que a gente puxava com motor bomba. Então a gente tem água de sobra hoje para irrigar, água sobrando lá para tudo. Antes não, a gente vinha a cada 2 dias, puxava a quantidade de água só para o gado beber e para galinha, porco, para essas coisas, e molhar algumas plantas mais frutíferas ali e pronto. Hoje a gente está puxando mais umas 10 vezes mais água do que a gente puxava antes e o custo, não vou falar que é zero, porque a gente comprou a bomba, né? Então, mas assim, eu acredito que em um ano aí, ela já fica de graça pra gente. Então, igual eu falei, tem 4 meses. Não sei se no futuro a gente vai ter problema, vai deixar de funcionar. Mas por enquanto é muito boa. E aí eu vou, se por acaso eu tiver algum problema, eu vou colocando para vocês aí em algum outro vídeo. Mas eu espero que não tenhamos e que continue funcionando bem. Até que na região tem bastante gente procurando na gente para indicar, né? Que vem aqui olhar, falou, mas tá dando certo. Eu tô querendo comprar também, porque as pessoas às vezes têm roda d'água, algumas pessoas têm roda d'água, outras puxa com motor elétrico, e tem um certo custo, né? Tem um certo custo na energia, tem a bomba d'água também, ela dá bastante problema. Ela funciona bem, mas principalmente agora nessa época que cai bastante sujeira na, 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 na água, ela costuma dar algum probleminha. A gente já teve roda d'água, a gente não. Antes de nós colocar o carneiro aqui, o pessoal dessa mina aqui, dessa propriedade, puxava água via bomba d'água. Pessoal, aqui ó, eu vou mostrar para vocês, a gente até tem um carneiro que a gente ganhou, da marca Marumbi. Aí ó, é o carneiro usado. A gente ganhou esse carneiro. Só que a gente nem chegou a instalar ele não, viu? A gente não chegou a instalar porque o local que a gente captava pro carneirinho de PVC, a queda é pequena para poder funcionar esse carneiro. Meu pai fez um teste aqui, mas ele não foi não. Aí foi aí que a gente estava pesquisando para montar esse carneiro aqui. Só que a gente ia montar em outro local, mais para baixo, e para captar uma queda maior de água com uma pressão maior, certo? Com um cano mais grosso. Aí eu acabei colocando na balança, porque a gente ia gastar bastante com cano. Esse aqui tem que ser aquele cano de PVC mesmo, aquele marrom, que é um cano mais forte, porque senão ele trinca muito. Se você colocar aquele caninho azul, mangueira não fica bom, ela dá muita entrada de ar. A mangueira tem que ser um cano firme. Então se você colocar aquele caninho da parede fina, ele vai rachar. Ele vai com o tempo, você pode ter certeza, ele vai dando uma pancada, ele dá uma pancada bem forte. A válvula dele faz dar uma pancada bem forte. Então com o tempo vai rachando, vai trincando, vai virando negócio. Aí a gente tinha pensado em instalar esse carneiro aqui, mas a gente ia ter um custo bem alto com cano para chegar nele, da onde a gente ia captar a água até onde que ele estava. Então, e para instalar também não ia ser fácil, ali é uma pissarra, né? Não ia ser brincadeira para instalar não. Mas beleza, consegui. Por isso na pesquisa a gente mudou para a bomba. A gente gastou um pouco mais na bomba, sim, não vou mentir não. A gente gastou um pouco mais porque do que a gente ia gastar para instalar esse carneiro. Mas também a gente não sabe se ia funcionar bem. Eu sei que na queda que a gente tinha aqui, a queda aqui deve dar uns 6 metros de altura aqui. Na queda que a gente captava aqui, esse aqui não funcionou. O de PVC funcionava. A gente captava logo ali em cima a água.
O de PVC funcionava muito bem. Agora esse aqui não chegou a funcionar. Ele não tinha água o suficiente, não tinha pressão o suficiente para movimentar a válvula dele. Então acabou que ele não funcionou. Ó, a gente antes captava água aqui, ó. A barragem aqui, como tá abandonada, então ela quase não tem água, mas era um poço bem fundo. Era bem cuidadinho aqui. Como a gente mudou lá para aquele outro, então hoje aqui quase não tem água. Vai assoreando. Aqui o gado passa também, gente. É um problema. Como o gado vem, eles destroem isso aqui tudo. Aqui era bem fechadinho. Então a gente fez o poço aqui, e a partir do momento que a gente fez o poço, o gado começou a entrar aqui muito para beber água, que tinha um poço com bastante reserva de água, né? Então eles ficavam aqui. No outro poço lá a gente cercou muito bem cercado. Fizemos uma cerca com 5 fios. Tá bem cercadinho para o gado não vir estragar. Mas é isso aí. Então a gente optou pela bomba solar, pelo fato de não conseguir ter feito o carneiro funcionar aqui. O de PVC dava muito problema. O motor-bomba gasolina gera muito custo com a gasolina. Hoje a gasolina tá aí vocês acham que tá 6 e alguma coisa. Aqui na nossa região tá 6 e uns quebrados. Se eu não me engano, 6 e 10, alguma coisa assim. Então se você colocar isso aí no bico da caneta, no final de um mês aí, se você precisar de bastante água, o custo fica alto, né? Então eu recomendo, se vocês se interessar e precisar do site, só pedir ali nos comentários que eu encaminho para vocês, beleza? O site é muito bom, chegou tudo certinho, no prazo que eles pediram. Chegou tudo, a bomba vem... Eu optei por comprar o kit, pessoal. Lá tem a opção de você comprar uma placa, a bomba separado, do jeito que você quiser comprar. Eu optei por comprar o kit, porque eu pensei assim, como eu não sei montar, como eu não tenho experiência, vai vir o kit e vai vir certinho. E realmente para mim deu certo isso aí. Veio o kit, já vem bem explicadinho, tudo certinho, com cores de fio, com letras, marcação. É só você engatar uma coisa na outra e acabou. Já está pronto. Não tem segredo. Então a gente instalou ali, deu certo. No dia, caso você for instalar e rever algum probleminha também, que eu não vi ninguém gravar isso no YouTube, viu? Até então. A bomba, quando você liga, ela não puxa água. Você liga, nós ligamos. Eu fiquei até preocupado, se aí compramos uma coisa estragada. Ela não manda água de jeito nenhum. Você tem que pegar e encher a mangueira. Enche a mangueira de água com ela ligada. Deixa ela ligada e coloca água na mangueira. A hora que ela encher a mangueira de água, ela vai começar a mandar água. A gente fez isso e montou tudo certinho. E a bomba não mandava água, Eu voltei para casa, que é onde a gente fica aqui. Não tem internet no sítio, né? Eu voltei para casa, pesquisei. E aí ninguém ensinava a fazer isso. Só ensinava a montar a bomba, ensinava a instalar tudo certinho, mas ninguém ensinava a colocar alguma água caso a bomba desse uma entrada de ar, alguma coisa. Só que depois que ela funcionou a primeira vez, nunca mais parou. A gente nunca mais precisou de colocar mais nada. Ela simplesmente se vira. Ela funciona sozinha. Ela é autoprogramada, né? Vamos supor. A gente não tem trabalho nenhum com ela. Então é isso aí. Caso vocês montar, por acaso vou ligar, tá funcionando, a placa produzindo energia, mandando para a bomba ligada e não tá mandando água, coloca água na mangueira. Enche a mangueira de água. A hora que ela encher bem cheinho lá, ela vai sair essa entrada de ar e vai começar a mandar água. Então é isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Se alguém precisar de informação, alguma coisa que eu não falei e que seja uma dúvida, a gente apanhou um pouquinho, como a gente não sabia, a gente acabou apanhando um pouquinho para montar. Então a gente tem algumas dicas para dar, caso precisar, viu? E é isso aí. Valeu, até o próximo.